Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no Química para Todos, né? E hoje nós vamos falar sobre termoquímica, né? Que é um assunto muito importante, envolve energia, quantidade de calor, né? É um assunto super cobrado em vestibulares, em em processos seletivos, né? Então, é por isso que eu vou falar sobre termo hoje, porque eu acho que é um assunto que realmente vale a pena você estar com um vídeo bom, um vídeo que te auxilie na resolução de exercícios. Perfeito? Então vamos lá. Termoquímica significa o seguinte: termo é calor, então calor em química, né? Então a gente vai tratar, como eu falei, nessa aula de calor, reações que absorvem, reações que liberam calor, e esse calor ele pode ser dado em joule, quilojoule, que é no Sistema Internacional de Unidades, ou também caloria, quilocaloria, né? Então essa é a unidade de calor. A gente então tem uma relação interessante que é entre calorias e joules, né? Então a gente pode relacionar os dois, desde que a gente saiba que uma caloria equivale a 4,18 joules, ou uma quilocaloria equivale a 4,18 quilojoules. Então isso é importante, essas duas relações, porque se você tem um exercício que é dado em caloria, ele pede em joule, você pode estar usando, né, essa relação, ou essa, se for em quilocaloria, está pedindo em quilojoule, ou vice-versa, para poder fazer a resolução do exercício, certinho? Porque é sempre assim, você tem sempre que estar usando na mesma unidade de calor. Então, se o exercício pede em calorias, ele te deu em quilojoules, os dados em quilojoules, você vai ter que transformar ou os joules para caloria ou caloria que ele está pedindo para joules, tá? Então é sempre na mesma unidade que você vai trabalhar. E aí essa relação entraria, certinho? Bom, a gente tem dois processos, né, que envolve a perda e ganho de calor, certinho? Quais são? Os processos exo para fora, né? Então, liberação de energia, exotérmicos, liberação de calor, liberação de energia, esquenta recipiente, perfeito? Calor indo do sistema para o meio ambiente, né? Então, você sente que o becker, né, onde o sistema que você está fazendo a reação, ele fica aquecido, ele fica quente. E processos endotérmicos, endo para dentro, né? Então, absorção de calor, tá? Então, esses dois processos é os que aparecem na termoquímica. E os processos exotérmicos que liberam calor, como eu disse, eles vão ser o calor liberado e de dentro do sistema para o meio ambiente. Então você vai sentir o becker, se for o becker, o seu recipiente da reação, você vai sentir ele quente. E se for absorção, você vai sentir o becker friozinho, geladinho, porque ele está retirando o calor do meio ambiente e jogando para o sistema. Tá? Como que eu represento isso em equações químicas? Então eu represento assim, por exemplo, A é um composto químico genérico, dando B mais calor. Então, se o calor está somando, que aqui é reagente, aqui é produto, está somando no produto, eu tenho um processo exotérmico de liberação de calor. Se o calor está somando no reagente, ou seja, o reagente precisa de calor, absorver calor para formar os produtos, aí eu tenho um processo endotérmico. Então é assim que ele aparece nas equações. Calor somado no produto, exo. Calor somado no reagente, endo. Certinho? Então vamos lá. Continuando. A gente tem alguns métodos, então, eu já dei um geral, né? Defini o que é termoquímica para vocês e mostrei os processos que ocorrem. E agora a gente vai para os métodos para calcular a entalpia, que no caso calor em termoquímica a gente chama de entalpia e representa pela letra H. A variação de calor, a variação de entalpia, a gente chama de ΔH, né? O delta é a variação. Seria o H final menos o H inicial, tá?
Então, aqui, ó, H final menos H inicial. Então, a gente tem dois métodos para calcular essa variação de entalpia, tá bom? Na termoquímica. Nós vamos falar primeiro do método direto hoje, certinho? E depois, numa próxima aula, eu vou falar do método indireto, que é a lei de Hess. Tá? O método direto é super fácil, é super tranquilo. Ou seja, a gente sabe que o ΔH é H final, entalpia final menos entalpia inicial, menos H inicial, só que como a gente mexe com reações químicas, o final nosso, quem é? São os produtos. E o inicial, quem são? São os reagentes. Então, eu posso definir que a variação de entalpia ΔH é igual a H dos produtos menos o H do reagente. Entalpia dos produtos menos entalpia do reagente. Tá bom? É como eu mexo com ΔT. O que é ΔT? É variação do tempo. É o tempo final menos o tempo inicial. É a mesma coisa aqui no ΔH. Só que aqui no final eu tenho os produtos e no início eu tenho os reagentes. Então eu posso estar aplicando essa formulinha para definir o quê? Para calcular a variação de entalpia pelo método direto. Quando eu uso essa formulinha, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter toda a entalpia dos produtos pertencente àquela reação química, àquela equação, e tenho que ter também as entalpias dos reagentes, né, pertencente àquela reação. Então, aí eu só vou jogar no ΔH, H produto menos H reagente, e vou descobrir o valor de ΔH, da variação de entalpia. Ou também eu posso ter a variação de entalpia daquela reação, né? E o exercício pode pedir para mim o H do reagente ou o H do produto, tá? Então, aí eu substituo o ΔH aqui que ele me deu da reação, ele deve me dar, se ele pedir do reagente, ele deve me dar dos produtos, tá? E aí eu vou determinar a entalpia, o calor dos reagentes, ou vice-versa, tá? Então, eu posso tirar tanto a variação quanto o H do produto ou o H do reagente se eu conhecer o ΔH da reação através dessa formulinha do método direto para cálculo de variação de entalpia. Uma outra coisa que a gente tem que estar em mente nesses processos são que os processos exotérmicos vão dar uma variação de entalpia negativa, menor que zero. Por exemplo, ΔH igual a menos 120, ΔH igual a menos 400 kJ ou kJ por mol. Tá? Então, aí eu tenho o quê? Um processo, são reações exotérmicas que liberam calor para o meio ambiente. E se o ΔH for positivo, for maior que zero, eu tenho reações ou processos endotérmicos, ou seja, que absorvem calor do meio ambiente, tá certo? Aqui eu teria, por exemplo, um ΔH igual a 20 kJ por mol, um ΔH igual a 510 kJ por mol, então são valores positivos. No caso, a gente tem muito mais processos exotérmicos, né, no nosso dia a dia do que processos endotérmicos, ok? Então, a gente tem muito mais processos que liberam calor do que processos que absorvem calor, tá bom? Por exemplo, a combustão do etanol, a combustão da gasolina, é um processo que libera calor. Né? Por exemplo, a decomposição de um composto sólido, né? Por exemplo, eu vou ter o quê? Aí eu vou ter que absorver energia, então, para poder decompor. Então, aí eu tenho um processo endotérmico, certinho? Então, aqui nos X eu tenho combustão, eu tenho formação de produtos, por exemplo, eu tenho o carbono mais oxigênio dando o CO2. Então, essa formação do CO2 vai também liberar, vai ser processos exotérmicos, tá? Eu tenho muito mais processos exos do que endo, perfeito? Como eu já disse. Então, vamos dar um exemplo aqui de um exercício de como aparece para você calcular o ΔH, variação de entalpia, em exercícios pelo método direto. Então, na equação, eu tenho essa equação aqui, né? O carbonato de cálcio sólido, ele está se decompondo, então aqui eu vou ter um aquecimento, então eu tenho delta em cima da setinha, ele está se decompondo em óxido de cálcio mais CO2, perfeito? Esse é sólido, esse é gasoso.
Tá? E ele deu para mim o ΔH, tá vendo que é positivo esse ΔH? Ó? Então, se ele é positivo, ele está absorvendo calor para poder se decompor em forma de luz, de calor, de corrente elétrica, né? Então, aí eu tenho um processo endotérmico nesse caso aqui, perfeito? O processo é absorção de calor, certinho? Aí ele fala assim para mim no exercício: calcule a entalpia do carbonato de cálcio sólido. Quem que é o carbonato de cálcio sólido? É o reagente. E aqui, depois da seta, eu tenho os produtos da reação. Então, nesse caso, ele me deu o ΔH, né? Ele me deu esse valor aqui de cima do ΔH dessa reação de decomposição, me deu o H dos produtos, que ele deu aqui, ó, do CaO sólido, do CO2 gasoso, ele me deu, tá? Então, eu tenho o H dos produtos, eu vou tirar, então, o H do reagente, que é que ele está pedindo a entalpia do carbonato de cálcio. Perfeito, pessoal? Então, vou usar o método direto, por quê? Porque eu tenho os valores das entalpias dos produtos e o ΔH da reação. Então, aí fica fácil, né? Eu já tenho todos os valores, fica fácil eu determinar a entalpia do reagente, que é o carbonato de cálcio. Certinho? Outra coisa que eu ia falar para vocês, a gente tem que balancear antes de fazer o exercício, por tentativas, tá? Essa equação já está balanceada, mas vamos conferir. Um cálcio aqui, tá certo? Um carbono aqui. 3 oxigênios aqui, 2 mais 1, 3. Então, ficou a proporção 1 para 1 para 1. Então, ela já está balanceada, mas é sempre bom você verificar, porque se você não balancear a equação, se ela não estiver balanceada, depois, na hora que você vai resolver o exercício, você vai acabar cometendo um erro na hora de você colocar a entalpia, por exemplo, dos produtos reagentes. Você vai ter que multiplicar pela quantidade estequiométrica que ele aparece na reação, tá? Então, você vai cometer um erro, certinho? Por isso que tem que balancear. Então, vamos resolver, vamos lá. Usando HP menos HR, H produto menos H do reagente. Quem são os produtos lá? O H, a entalpia do óxido de cálcio, mais a entalpia do CO2, que eles estão nos produtos da reação. Como aqui é um só, que eu tenho na equação, 1 mol, né? Então fica 1, eu não preciso colocar, e aqui também fica 1. Se fosse 2 na reação química, eu colocaria 2 aqui, se fosse 3 aqui, eu colocaria 3 aqui. Eu multiplicaria os valores pelos coeficientes estequiométricos da reação, certinho? Então aqui é 1 para 1 para 1, não vai ter problema. Menos o H do reagente. Quem que é o reagente? O carbonato de cálcio. É isso aqui que nós queremos determinar. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho o ΔH, né, que ele me deu da reação, que é mais 177,5. Eu tenho esse valor também, que é a entalpia do óxido de cálcio, e tenho também a entalpia do CO2, tá? Lembrando que aqui é negativo e aqui é negativo também. Então, aqui fica negativo, mais, porque vai ser um negativo, negativo com negativo, você soma e conserva o sinal. Então, vai dar o quê? Menos 1029,5. Menos, que é da formulinha, esse menos aqui, o H do reagente, que é o que você vai determinar, que ele está pedindo, tá? Então, você passa o H do reagente para lá, né, para o outro lado, e isso aqui vem para cá. Se ele é positivo, ele vem negativo. Então, como você vai ter dois números negativos, você vai conservar o sinal e somar. Então, qual que ficou a entalpia do carbonato de cálcio? 1.207 kJ por mol, tá? Seguindo a unidade que ele deu no exercício, que também foi quilojoules por mol, tá vendo nos dados, tá? Então, você vai seguir a mesma unidade que ele deu no exercício. Perfeito, pessoal? Então, isso aí mostra, né, como a gente faz um cálculo usando o método direto para variação de entalpia, quando a gente tem reações que ocorrem, né, facilmente no laboratório. É dessa maneira que a gente usa, né, que a gente faz o cálculo usando H do produto menos H do reagente. Certinho, pessoal? Não esquecendo sempre de multiplicar pelos coeficientes estequiométricos da reação. Tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado o vídeo, e um abraço a todos e até o próximo vídeo com Química para Todos.